é que não tem uma lembrança especial relacionada à comida? Aquele cheirinho de bolo quentinho saindo do forno, o tempero da vovó ou até mesmo uma receita que virou tradição e lembrança de família. É sobre isso que vamos falar hoje aqui. Está no ar um programa que vai unir afeto, memórias e muito sabor. Sejam bem-vindos ao programa Sabores e Histórias da TV Câmara. E vamos provar para você hoje que a gastronomia pode trazer muita história sim. Vem comigo! E para o nosso primeiro episódio do Sabores e Histórias aqui da TV Câmara, nós vamos conhecer a história de uma empresária que transformou receitas em amor e deu vida à família dela, as memórias da família dela através de receitas de bolos. Ela já está aqui comigo, Patrícia Rossito. Muito obrigada por ter aceitado o convite, Pati, por ter aberto as portas aqui, né, do seu estabelecimento para receber a gente e para hoje contar a história dos bolos que levam o nome, a memória da sua família. É um prazer receber vocês aqui, Ari. Assim, fico emocionada, porque quando a gente tem essa oportunidade, né, de revisitar a nossa história, passando pela nossa infância, é sempre um privilégio. É sempre momentos assim que cada vez que a gente lembra que tem esses pensamentos, essas memórias, a gente ressignifica alguma coisa. Né, da nossa infância, a gente traz num outro momento da vida da gente. Às vezes, uma vez eu até ouvi falar, Ari, que às vezes nem tudo que a gente lembra é o que de fato aconteceu. Sabia disso? Não sabia, não. Falando, uma vez eu estava ouvindo um psicanalista falando que muitas coisas a gente ou a gente aumenta ou a gente diminui, ou que no como a gente está agora, as memórias elas têm um sentido. Aquele bolo que foi feito pela minha tia ou que fazia o briochinho, hoje eu estou de um jeito que ele bate com uma memória, com um significado. Você vê que interessante? Então é bem louco, né, essa parte E da nossa psicologia. Como que surgiu o amor, primeiramente, pela culinária, pela gastronomia? Como que surgiu o seu negócio mesmo? O meu pai, ele trabalhava numa padaria que chamava Santa Anita lá, que era muito tradicional da cidade. Menino, assim, jovenzinho, foi trabalhar de padeiro na padaria. E ele tomou o gosto pelo ofício e resolveu montar a própria padaria, né? A padaria dele. E ele saiu, né, de um lugar de funcionário para empreender. Então ele foi o primeiro da nossa família que saiu desse lugar de funcionário para empreendedor. E é muito legal, porque nós todos hoje, da nossa família, trabalhamos com empresa, depois do meu pai. A maioria tem padaria hoje. Meu irmão tem a padaria dele, meus tios têm a padaria que veio do meu pai, minhas irmãs têm a padaria dela. Então, quer dizer, de uma sementinha que surgiu, né, há quase 60 anos, há quase 60 anos, surgiu a primeira padaria. Hoje toda a família é de empreendedores. Vê que bacana. É de pai para filho. Aí o meu pai começou, ele fez uma padaria no fundo da casa da minha avó, e lá ele começou a entregar pão, colocou meus tios para trabalhar com ele, e foi dando certo, foi prosperando. Aí ele já pegou a frente da casa da minha avó, transformou na frente da padaria. Isso tudo antes de eu nascer. Aí ele se casou com a minha mãe em 69, eu acho que eles se casaram. E em 71 eu nasci e primeiro filho da minha mãe. Primeira filha e primeira neta dessa família. Então, logo depois veio meu irmão. 1 ano e 3 meses depois veio meu irmão. E a minha mãe, com tudo isso, ela
deixava eu na padaria lá dos meus pais, que tinha minhas tias, tudo para ajudar a cuidar. Então eu ia, ela me conta que ela morava perto da padaria, tinha uma cestinha de pão, ela levava o bebezinho lá e as minhas tias ajudavam a cuidar, que ela tinha um outro bebê. Então ela casou muito jovem, com 2 filhos muito rápido, então eu fui criada ali junto com as minhas tias na padaria. E eu fui crescendo, com 10 anos eu comecei a trabalhar, ajudar, porque eu não sei, naquela época assim, era uma padaria familiar e não tinha funcionário, só tinha um padeiro e o outro padeiro e a família. Eram os tios, a tia, todo mundo trabalhando na padaria, né? E eu lembro que com 10 anos eu fui começar a vender os pães, tinha que colocar assim uma gradinha. Sabe aquelas gradinhas do balcão que é pra ficar mais alta? Pra ficar mais altinha. E aí, e assim eu fui crescendo e aprendendo o ofício. Com as minhas tias, que gostavam muito de fazer doce, tia Nésia, né, que já faleceu, mas foi com ela que eu aprendi muito esse gostar, esse dom do sabor do doce. Que ela fazia os melhores doces, ela tinha o melhor quindim que tem até hoje lá de Jacarezinho, que a minha sobrinha, minha prima, filha dela herdou. Pudim de pão, roscas doces. Então tudo isso eu fui crescendo naquele ambiente e tudo assim, primando pela qualidade. E como que surgiu daí a ideia de colocar o nome da sua família nesses bolos que vem criando a identidade, uma história aqui em Ourinhos? Então aí passou um tempo, eu trabalhei nessa padaria dos meus tios, que era do meu pai, e aí com 23 anos eu tive a oportunidade de montar a minha padaria lá em Jacarezinho ainda. E aí montei a minha padaria e lá em Jacarezinho já tinha muitas padarias e inclusive a do meu pai, que é do meus tios hoje, continuaram. Então eu tinha que ter um diferencial e eles não faziam tanto esses bolos, sabe? Eu lá em Jacarezinho eu falei assim, vou começar a fazer os bolos e abrir os domingos. Que foi uma ideia que eu tive, falei assim, eu tenho que fazer algo diferente, fazer uns bolos gostosos. Na época eu fui para Curitiba, fiz vários cursos de confeitaria, fui buscar o conhecimento, buscar essa parte técnica, busquei a parte também de desenvolver receitas novas. E aí, quando eu conheci o Fábio, ele trabalhava aqui na Justiça Federal, ele falou assim, 1 ano e 3 meses nós namoramos, casamos, noivamos, já viemos embora para Jacaré, para Ourinhos. Aqui a gente começou como uma padaria, eu me lembro que a gente tinha ido fazer uma viagem, aí a gente eu me lembro que em Barcelona, a gente foi numa confeitaria, eu falei assim, gente, vou lançar o bolo Barcelona, que tem até hoje lá em Jacarezinho. Aí tinha o bolo Barcelona, o bolo Paris, o bolo Veneza. Então eu fiz todos os países que eu comi alguma coisa, que eu já lancei o meu bolo autoral com a memória afetiva dessa viagem de lua de mel. Isso ainda que eu tava padaria lá em Jacarezinho, não tinha montado aqui ainda. Nossa. Então aqueles foram os primeiros bolos que tinham uma história, que no caso até hoje a gente faz aqui esse bolo que é com abacaxi, é maravilhoso o bolo Barcelona. E aí, quando eu conheci o Fábio, nós resolvemos montar 19 anos aqui em Ourinhos e começamos como padaria, depois nós resolvemos incrementar com o almoço, aí fizemos muita coffee break na época e aí veio a pandemia. Na pandemia, Ari, nós sofremos muito mais que padaria. E aí o que aconteceu? Ficou uma situação muito difícil, uma das maiores dificuldades, né, que eu tive em Ourinhos e na pandemia e com o restaurante, não poder abrir, fiquei assim. Nessa época, sobrou mais tempo pra gente ficar em casa e criar receitas diferentes. Foi aniversário da Maria Paula e nessa época também não podia fazer festa, né? Na época da pandemia. Então tinha aquelas festas que passavam em casa, fazia uma sacolinha e colocava o kitzinho, né? Um kit salgadinho, um bolinho, e eu montei esse bolo. Eu falei assim, dá até água na boca de lembrar. Vou pegar tudo que eu sei que combina bem e eu amo de merengue, que é receita de família também, minha tia fazia, com receita fácil de fazer. Você joga um creme de leite fresco, morango e suspiro, já tá o doce pronto, né? Eu pensei assim, mas eu poderia fazer um bolo mais ou menos como se fosse um merengue, leite moça cozida, que eu adoro, a Maria Paula adora. E fui lá criando essa receita e pus no potinho. E entregamos esses sacolinhas no dia do aniversário da Maria Paula.
E essa amiga dela, que se chama Luísa, nunca comia bolo. A mãe dela tinha muita dificuldade para ela comer bolo de aniversário. Todos os aniversários que ela ia, ela não gostava dos bolos. E, inclusive a Rose, que a mãe dela não gosta de bolo com aquele muito chantilly, com creme, sabe? Ela falou, nossa, Patrícia, quando eu recebia a sacolinha, deu até briga em casa, que todo mundo queria comer o bolo, e era um bolo só em cada sacolinha. E aí ela vinha encomendar o bolo e não tinha esse bolo. Ela falou, faz um bolo tipo aquele. Aí montei o bolo, a princípio, parecido com esse bolo Luísa, e fiz pra ela. Ela encomendou segunda, terceira, não tinha ficha técnica, não tinha nome, não existia esse bolo aqui. E ela, como a filha dela não comia, todo aniversário ela queria comer esse bolo. Aí eu falei, ela virou e falou assim, Patrícia, tem que ter um nome esse bolo, né? Eu falei, Rose, então nada melhor que o bolo chamar o nome da sua filha, Olha que é legal. uma das melhores amigas da Maria Paula, o bolo Luísa. E aí ficou o bolo Luísa. E daí foi a partir daí Que começou os bolos com história. Porque aí, a partir daí, a Maria Paula ficou com ciúmes. Dela, mãe, e agora o meu bolo? Eu também quero meu bolo. Aí ficou. Aí ela falou assim, eu comecei a criar o bolo Maria Paula. Eu sei que ela gosta de inhabenta, ela também gosta de cheesecake. Aí o bolo Maria Paula ele é uma combinação com o marshmallow da inhabenta, o cheesecake com as frutas vermelhas, e criou o bolo Maria Paula. O Fábio, aí a história do bolo Fábio. Então você vê como as coisas acontecem naturalmente? Na verdade é o dom que a gente já tem, né? Que você que está assistindo a gente também tem. E aí a oportunidade. o Fábio não ficou com ciúmes não, né? Então, vou te contar a história do Fábio, porque o bolo Fábio, eu brinco que é de limão, porque todo marido é um pouco azedinho. Entendi. Inclusive ele tá aqui, viu? Inclusive ele tá aqui, vai escutar aí, ó. Na verdade nem tô brincando aqui, mas o Fábio comia um bolo de limão na infância dele também, lá em Assis, porque ele é de Assis. E ele comia esse bolo e me levava para Assis para comer esse bolo e falava assim, você não faz um bolo igual esse. Você não faz um bolo igual esse. Tipo assim, quero ver você fazer um bolo igual esse, porque eu amo esse bolo, só tem aqui em Assis. A gente tentava, fazia e não ficava o bolo igual. Porque na verdade, esses bolos de infância, eles são... Eles são difíceis, porque eles são únicos. De tanto ir lá nessa padaria, eu comprei, trouxe para minha confeiteira, nós fizemos um muito gostoso. E aí que ele foi pela primeira vez que ele falou assim que estava melhor do que o da padaria. Que não era igual ao da infância, mas estava melhor. E aí ficou o bolo Fábio. A gente tinha a avó do Fábio, daí o bolo Hermínia. A avó do Fábio é a avó Hermínia. Ela morou em São Paulo a vida inteira. Depois ela ficou doente. No final, assim, quando teve a pandemia, nós trouxemos ela para morar aqui com a gente. E ela era aquela mulher, assim, que você chegava na casa dela, ela abraçava a gente com o cheirinho da comida. O cheirinho da comida dela, do porco que ela acordava 6 horas da manhã para pôr no forno, era, assim, um escândalo de gostoso. E ela era uma mulher... Ela tinha 94 anos quando ela faleceu, e morava sozinha. Ela era uma inspiração para todas nós mulheres, e que fazia os bolos desde a infância do filho dela. Porque bolo de abacaxi, gente, se a gente for lembrar, é bolo que era muito fácil. Abacaxi sempre foi barato. Você faz o creminho, que é esse creme que a gente fazia. E o que nós fizemos? Nós fomos lá. Eu, né, já começou os bolos da história, falei, eu preciso eternizar esse bolo da avó Hermínia. Aí um dia, na casa dela, e eu chorei, porque, assim, é uma coisa que ela lembrava da infância dela, dos filhos, e poder deixar essa memória afetiva pra gente do bolo avó Hermínia. E aí... fazendo, eu levei para ela provar, ela falou, é isso daí. Eu incrementei o vó Hermínia, porque para dar uma repaginada também, eu falei, vó, nós temos que ir. E ela falava que era um creminho branco, um leite moça e uma cocada. Enfim, ficou divino. E aí a afilhada, que é a Mariana, ô tia, todo mundo tem bolo, eu não tenho? Aí eu fiz uma pesquisa, o que ela gosta, desenvolvi uma receita do bolo Mariana e o bolo Cacá, que são os bolos com história que nós temos aqui. E o bolo Patrícia? Ai! Como que vamos esquecer do bolo Patrícia? Você acredita que o bolo Patrícia foi o último mesmo que eu desenvolvi? A gente sempre fica por último, Mas eu vou te contar por quê. Porque todos os outros bolos que eu fiz, principalmente o Luísa, que o Luísa eu falo assim que foi o primeiro, então ele foi o que eu raspei assim, tipo, tudo que era o que eu mais gostava.
Eu já tinha feito Luísa, já tinha feito Hermínia, já tinha feito Cacá, já tinha feito... Eu falei, gente, como eu vou fazer esse bolo Patrícia, né? Porque tudo que eu já gosto, e eu queria um bolo que eu gostasse. Eu fui fazer memória daí do bolo, primeiro bolo que eu desenvolvi em Jacarezinho. Lá em Jacarezinho. O primeiro bolo, que foi o maior sucesso, o mais vendido lá, era o bolo trufado de morango. Que era com trufa branca, diferente o creminho, trufa de preta, que parece um danete, assim, sabe aquela trufinha cremosinha? Morango, e a cobertura dele era com chantilly. Como a gente não trabalha aqui com chantilly, eu queria trocar e repaginar o bolo trufado de morango que tinha lá. Eu falei, então eu vou colocar a cobertura que eu gosto de ganache, de chocolate, colocar o trufado, e eu amo, como vocês perceberam, do leite moça cozido, eu falei, eu vou fazer uma mousse de leite moça cozido com nata. Bati, peguei o leite moça, bati com a nata, fiz uma mistura e saiu uma mousse de leite moça cozido com nata que eu coloquei no meio do bolo também. Nossa. Então você imagina, né? Tudo que deu esse bolo. Ficou um escândalo de gostoso para quem... E é um dos chocolatudos, porque a gente tinha pouco bolo com chocolate, né? Perfeito, deu até água na boca. Tem um também babador aí? Ô, Paty, mas pra gente continuar agora, como que você enxerga o valor da gastronomia quando se conecta com afeto e identidade familiar, que é toda essa história que você já trouxe pra gente? Eu acredito muito nessa simplicidade, que o simples, ele não é nada simples, né? Acho que o simples, ele é o que tem de mais rico. Porque quando você pega a maioria das famílias brasileiras, a gente teve uma infância mais simples, até quem tinha, vamos dizer assim, há 30, 40, 50 anos, até quem não é, eu não tô falando de simples de dinheiro só, de simplicidade mesmo, de brincar na rua, de comer ali, entrar e a mãe tá fazendo um negocinho ali, de ter tempo, né? Aquelas mães que ainda não trabalhava tanto fora, igual a gente, né, precisa trabalhar. Então eu acho que isso, para mim, a gastronomia hoje, né, em 2025, ela pode sim levar essa pessoa que está aqui numa vida tão corrida, numa vida tão cheia de defesas, né? Que a gente tem um ambiente tanto empresarial quanto de escola, tá tudo muito mudado. Então acho que a gastronomia com afeto, que é essa conexão que você falou, né? Do simples e do amor, ela faz a gente lembrar que a gente é humano, que a gente pode sim fazer. Por que não pode, se a gente já fez? Se a gente foi criado, se a gente sabe o que é um afeto, é você levar um bolo à tarde para uma amiga que você faz tempo que não vê. Então a comida, ela traz os maiores encontros que a gente tem, rodeado da mesa, né? Com certeza. É através da alimentação, então... Você sabe que você falou muito, muito bem isso, que na minha casa a gente tem costume de receber todo mundo com uma mesa mesmo que seja simples, um cafezinho, um pãozinho, mas é ali que acontecem as histórias mais bonitas e as lembranças eternas. Sim, né? Os churrascos de domingo, né? E eu acho que as famílias, elas estão menores, né? Então é isso, né? E agora, a gente já conheceu a história desses bolos, já deu água na boca. Será que o pessoal gostou, que tá lá em casa? Então, mas a gente não pode ir embora sem colocar a mão na massa. Ou melhor, sem a Paty colocar a mão na massa. Gente, faz tempo que eu não faço bolo, confesso, Ari. Faz tempo que eu vou chamar, ajuda as universitárias, a Tati, né? Se eu me permitir, eu vou pedir pra Tati vir ficar comigo. Com certeza. Mas eu vou arriscar fazer, porque o bolo, eu sempre falo que o bolo tem que ser fácil de fazer. Essas coisas muito complicadas, assim, eu já não gosto. Então nós vamos na mágica, né? A Paty agora vai colocar lá, ó, touca, luva, pra gente aprender a fazer o bolo de hoje, que daí é surpresa, vocês vão saber daqui a pouquinho. Que bolo será que vai ser? Qual será? Vamos lá então, vamos ver? Paty? Vamos lá, vamos mágica, vamos lá. Mágica, vamos lá.
Sintonize a Rádio Câmara de Ourinhos 105,3 e fique por dentro de tudo que acontece no Legislativo. Notícias, entrevistas, prestação de serviços e muito mais. Direto da Casa de Leis para você e com a melhor programação musical. Rádio Câmara de Ourinhos, informação e transparência a serviço da população. Preparada, Paty, pra gente preparadíssima poder mostrar para o pessoal de casa como que é feito o bolo Luiza, esse bolo tão especial, né, Paty? Que tem tantas histórias lindas, né? Olha que gostoso. Vamos lá então, Ari, eu vou colocar aqui, ó. Essa é a massa do bolo. Essa é a massa. Então a massa do bolo é uma massa, um pandeló, né? Simples. Nem tão simples assim, né? Ele é enriquecido com ovos, manteiga, leite. Ele é um pandeló enriquecido e bem gostoso. Então primeiramente a gente tira, né? As partes que eu já deixei cortada e a gente vai umedecer. A gente umedece os nossos bolos sempre com uma caldinha de leite moça, só misturadinho, um pouquinho de água nele. Esse é um dos segredos que a gente tem aqui. Temperatura ambiente. Temperatura ambiente, pode estar gelado também, não tem problema. Esse daqui é outro segredinho que é dos nossos bolos com história. Todo feito artesanal e leite moça cozido. Tem que ser o leite moça, da marca Moça, e cozido aproximadamente uns 40 minutos, para ele dar esse ponto, ó. Então a gente vai... Tem a quantidade? Como assim a quantidade? Você fala? É uma lata? Isso, para esse bolo aqui, vai mais ou menos uma lata de leite moça cozido. Então uma lata de leite moça cozido. É lógico que tem todo um toque especial da Patrícia, da história que o bolo traz. Então eu passei uma camadinha do leite moça cozido e aí eu vou colocar os morangos que eu já deixei picadinhos aqui, ó. Então é só acertar os morangos picados. Essa época agora, sabia que nós estamos na safra do morango. E é a época do ano que o morango tá mais saboroso. Ele tá, não sei se você nota a diferença. E como que você escolhe o morango daí, Paty, para poder... A gente tem um fornecedor que ele abastece a gente o ano todo. Então ele é um morango que é aqui do Paraná. Ele colhe na roça e traz pra gente direto. Então ele já é escolhido desde lá da roça para trazer os morangos especiais, e quando vem misturado, na época que estava tendo morango do amor, deu trabalho pra gente, porque vinha morango, uns morangos melhores, porque acho que eles estavam vendendo muito, não conseguia selecionar os melhores, e a gente tinha que pedir para vir só os selecionados. E aí a gente a caixinha, você vai selecionar os que vão pro bolo, que vai pro bombom de morango. Então tem todo que vai pra geleia. Os que estão muito, muito maduro, ele não fica bom no bolo, ele dá o sabor mais como se estivesse já chegando, né? O morango já tivesse podre, então não pode ser feito. E quantos morangos, mais ou menos, você coloca nesse bolo? Nesse bolo, eu acho que mais ou menos, no total, com a cobertura, uns 22 morangos, mais ou menos. Mas é isso, Tati? A Tati tá aqui, ó. Ana Maria Braga tem a assistente. Vem aqui conhecer, vem aqui, vem, Tati. Vem aqui pra frente. Ô, Tati, quantos morangos a gente coloca num bolo de 1 quilo, mais ou menos? Que a Tati que faz toda vez os doces nossos. Tem ela e tem a Márcia. Uma caixinha. É mais fácil de falar uma caixinha, né? Tá. Isso. E agora, Paty, a gente já contou a história, né, ali agora há pouco, de todos os bolos que levam aí o nome da sua família. Mas por que o bolo Luiza traz morango? Então, porque eu, desde de pequena, assim, minha tia fazia nas festas de família, a gente usava muito esse chantilly fresco, que é a nata batida. E aí ela fazia o chantilly, que é o chantilly fresco, que é a nata, com morango e suspiro, tipo um merengue. Então eu gosto, tem uma memória muito afetiva pra mim. E leite moça cozido, na família também, que eu sou a família lá de Jacarezinho, como eu contei, de padaria, que vem de muitos anos, tem, no almoço de domingo tinha muito essa tradição do leite moça cozido, a nata, o morango e suspiro. Então era uma sobremesa rápida, e eu queria, quando eu fui fazer esse bolo, que eu fiz lá, lembra, do aniversário da minha filha, eu queria trazer esse sabor que a gente tem na infância, que é nostálgico, né? Memória afetiva. Essa memória afetiva. Então eu busquei na minha história
o que eu sempre gostava, que trazia essa memória afetiva, e coloquei nesse bolo que foi feito o bolo pro aniversário da Maria Paula despretensiosamente, sem saber nada que ele iria virar um bolo Luísa, porque inclusive naquela época, como eu comentei, eu fiz no potinho, porque era na pandemia e tinha que entregar. Não, o bolo Luísa, ele não nasceu já um bolo. E aqui eu coloquei, então, a nata, ó, um potinho de nata, pode ser daquele da Frimeza, você vai bater ele com um pouquinho de leite moça e ele vai dar esse creme. E é bem pouco leite moça, porque ele não pode ficar muito doce. A característica dos bolos são os bolos bem suaves. Você sempre encomenda, você sabe. Então aqui foi o leite moça cozido, o morango picadinho e a nata batida com um pouquinho de leite moça, só. E uma caixinha vai dar pro bolo inteiro. Sempre com o toque especial de Patrícia Rossi. É. Aí mais aqui uma de camada novo, da massa. É pandeló, né? fala, É uma massa de bolo, pandeló. Pandeló, na verdade, o tradicional, ele vai só ovo e farinha, né? Não vai. Esse é uma massa mais enriquecida de bolo, mas a gente costuma falar, né? Massa de bolo branco, enfim. Aí aqui ele vai esse creminho, que é um creminho branco, que é receita de família também. Então esse a gente vai ficar... A gente vai... Eu vou falar para as pessoas, eu não vou dar receita... Não vou dar, assim, todo o segredo, mas ele é aquele creminho branco que a avó fazia, com leite, um pouquinho de maisena, uma geminha de ovo tirada daquela película, creme de leite, leite condensado. Esse é esse creminho que tem o toque especial da Tati, da Márcia que faz. São as duas confeiteiras, da cabeça da Patrícia lá. E a gente coloca o creminho branco, que ele faz toda a diferença nesse bolo. Eu sou fã de bolo que tem esse creme branco. Eu sempre falo pra minha mãe, Paty, eu gosto daqueles bolos mais antigos que tinham esse creme. Esse creme eu acho que é a alma do bolo, né, Tati? É a alma do bolo. É a alma do bolo. Então, ele e a nata, porque a nata com leite, com morango também é, assim... Sensacional. Sensacional. Você falou tudo. Sensacional. É uma delícia, gente. O pessoal que tá aqui, ó, filmando, a Ju e o Alisson, estão com água na boca, viu, Paty? Será que a gente vai dar pra eles? Será? Vamos experimentar todos juntos. Ai, eu não sei não, hein? Vai sobrar? Vai sobrar? Nossa. Você viu aquela propaganda que eu fiz do bolo? Eu falo assim, para de comer, Patrícia. Por quê? Porque senão não vai sobrar pros clientes. Pois é. Eu como mesmo, não tem jeito. Eu brinco que a gente malha pra comer, né? Claro, com certeza. E esse bolo, gente, não é porque é um dos meus bolos preferidos que tem aqui. Aí eu coloquei o morango, daí em cima, aqui, a gente põe um pouquinho da nata, põe em cima do morango, né, Tati? Olha lá, tô relembrando aqui a receita. Então, ó, você viu que ele fica muito recheado? Muito. Essa São nata, 2 camadas de bolo? 2 camadas de bolo. Então aqui, ó, o segredo pra você montar o bolo, você não pode vir muito, senão ele vai começar a desmoronar. E aqui eu não ficar apertando muito também, ó. Tá certo? Eu confesso que eu não monto o bolo todo dia, né? A gente cria, passa pra Tati, a Márcia, que são as confeiteiras. Mas é lógico, uma vez confeiteira... Sempre confeiteira. Sempre confeiteira. Você tem a memória ali do... A parte que eu acho mais difícil do bolo, vamos dizer assim, é colocar bonito aquele morango igual a Tati faz, viu, Tati? Aquele ali eu acho que você vai ter que vir me ajudar. Mas hoje a Tati não vai ajudar porque o bolo vai ser com um toque especial da Patrícia. Ela não vai ajudar? Pronto! Vamos ver como é que vai ficar o meu bolo então, hein? Sem a Tati me ajudando bolo aqui. Bolo especial, TV câmara. Não é? Como, Tati? Vai aqui. Vem, Tati, vem aqui ajudar. De primeiro das laterais, olha lá, ó. Vamos lá, Tati. Agora a Tati vai ajudar. Vai ajudar a fazer. Porque essa decoraçãozinha aqui, eu acho que é o mais difícil do bolo. O restante vocês viram que foi com o pé nas costas, né? Então vamos lá, Tati, me ajuda. Depois que põe no final, Tati, que você põe essa... Pode colocar já? É melhor, né? Isso. Ó, o segredinho. Então o segredo também é não sujar essa parte, senão o bolo não fica tão bonito. Pra ficar então aqui, ó, tá vendo que é estética? Gente, esse bolo,
qualquer leigo faz, hein? Porque fazendo com essa, como é que fala? Esse acetato, né, Tati? Ajuda bastante, porque, ó, aí você deu a firmeza aqui, ó, do bolo. Acho que pode até apertar um pouquinho mais ou tá bom? Tá? E esse acetato a gente encontra muito fácil na em JB, casa. sim. Agora a Tati vai me ajudar. O segredo agora é ir colocando, né? Porque tem os tamanhos, né? Você não pode colocar de qualquer tamanho, ó. Ó, ele vai virar uma flor aqui. Ó, um segredinho agora que a gente já fez a mágica da TV aqui, né? Voltamos com o bolo quase pronto. Pronto, ó. Esse é uma geleinha de brilho que compra também na JB, na Marvi, tem também aqui na nossa cidade. Vamos prestigiar, né, as lojas da nossa cidade. Ouripan também tem. E aí você vai passando, ó, que dá aquele... Tá vendo? Eu não gosto de passar muito. E tem esses negócios aqui vermelho, a gente não gosta, né, Tati? Uma vez veio o vermelho, eu falei, Tati do céu. Quer deixar que mais coisa natural, feia, né? Aqui é só pra realçar a corzinha do morango, ó. E dá um saborzinho também. Ô, Paty, cada vez que você se aventura em produzir os bolos, em testar uma receita, ou mesmo já fazer a mesma receita, vai te trazendo alguma memória de tudo que você já pensou? Porque cada bolo tem um nome. Sim. Luísa, eu vi que tem um que chama avó Hermínia, que é a vozinha. Tem o né, bolo Fábio, Patrícia. o bolo Patrícia. Tem o bolo Fábio. Isso, Maria Paula, que daí veio o bolo da minha filha, né? Como eu contei, que ela ficou um pouco com ciúmes, daí tive que fazer o bolo dela. Então eu acho que toda vez que eu preciso, né, lançar um bolo novo ou fazer essa curadoria, né, que eu viajo aí eu como alguma coisa em algum lugar que eu vi, eu quero trazer essa receita, eu vou comendo, eu vou falando, nossa, como que poderia assim? Porque não adianta também você só criar e não ter também a estética, se o bolo vai combinar, se é sabor. Então eu vou lembrando, acho que essa coisa, Ari, de ter nascido dentro de uma padaria, me trouxe nesse lugar que eu tô hoje, que é um lugar de já ter vivido muito as experiências. Então, a prática, assim, a intuição já me traz meio caminho andado. Então, quando eu vou em algum lugar experimentar, eu falo, nossa, isso aqui acho que combina, porque isso, é o doce de leite, é isso, é aquele tal, a noz combina com o pistache, parará. Então, eu já vou criando. E aí, respondendo a sua pergunta, toda vez que eu vou fazer uma criação, ou que eu tô, mesmo que eu fique mais na venda de um bolo e eu tô contando a história, abraça a minha história. É como eu disse no começo do programa, você transforma receitas em amor e acaba trazendo uma certa tradição para a cidade de Ourinhos. Sim. Porque hoje, se a gente pensar em bolos de família, a gente vai pensar nos bolos da Patrícia. Sim, né? sim. Então, assim... E é autoral, né? Assim, o que é bacana é que você pode comer um bolo de morango em qualquer lugar do Brasil. Mas o bolo Luísa, que foi feito naquele, né, como eu te contei a história, naquela ocasião de uma pandemia, de quando eu estava, como se diz, mais ligado. Não sei se vocês, né, que passaram pela pandemia, ficou muito tempo muito em casa, trouxe muita memória afetiva, trouxe muitas histórias, deu tempo, né? Sim. Deu tempo da gente resgatar tudo. Não é resgatar. Então acho que esse bolo, com essa história, com esse sabor, é só aqui em Ourinhos. Então, eu acho que... E eu não tinha pensado nisso, sabe? Que você cria tradição. A relevância também para a cidade, né? A tradição cultural, né? Cultural, com certeza. Muito bacana, ó. Mais um, hein? Tá vendo? O bolo tá pronto? Tá pronto. Agora, ó, a gente deixou assim. Se quiser, quando a gente vai vender aqui, a gente põe também um lacinho para completar, né? Que daí é uma fita, às vezes a gente usa a fita
Agora a gente tem esse selinho aqui, fecha. Então a pessoa que leva o nosso bolo sabe, né? A gente tem uma caixa especial também para colocar quando a pessoa vem, porque a gente também, uma coisa que com o passar do tempo, a área a gente percebeu, que a pessoa, ela, quando ela compra um bolo, principalmente para o aniversário, ou que ela quer presentear, virar para cá que tá mais... Vou tirar aqui, ó. Isso. Só para ajudar. A experiência que o cliente tem, pode ser completa quando, por exemplo, a gente colocava esse bolo que tem tanta história, é tão lindo, naquela que tem tipo plástico embaixo. Então hoje a gente tem uma caixa, a gente desenvolveu há um ano, a gente fez a nossa nova logo. Então essa logo foi prensada também para entregar um valor para quem está em casa, quando ela vai chegar. Ô, Vi, traz uma caixinha para mostrar pro pessoal. Então ele vai dentro da caixinha, você chega e mostra que você tá dando muito mais do que um bolo. É um presente mesmo, né? E daí leva uma memória da Patrícia, né, para casa, um bolo que tem a história da família dela, mas também como um presente para você. Então por isso que eu disse para você, Paty, que você acaba criando uma identidade aqui para a cidade de Ourinhos com esses bolos que tem nomes assim que ficam no nosso coração. É como diz a plaquinha ali, ó, misturar ingredientes é como abraçar quem a gente ama. É lógico que a Patrícia ama todos que levam um bolo que leva o nome da família dela, né? Chegando aqui a caixinha. Obrigada, Vê. Ó, a caixa que nós Super pensamos especial, também, né? Tem a menor, que cabe esse para bolos maiores, esse para bolo tem uma menor também. Mas então, quando você chega, então quando a gente estava pensando, a gente não queria muita propaganda. Você pode ver, a caixa ela é bem para presente mesmo, sabe? Como se a pessoa levasse um pedacinho da Patrícia, da história, da família da Patrícia, para comemorar um momento tão especial, que pode ser um aniversário, né? Uma festa de família. Isso, um fim de semana que você vai para um rancho, quer levar e quer presentear alguém, né, não é? Um super presente. Né? Por exemplo, tá chegando o aniversário de alguém, super presente. Vou presentear um bolo. Às vezes a pessoa tem tanta coisa, já você não sabe o que presentear. Um bolo realmente é um ótimo presente, né? É isso aí. Então, pra gente resumir aqui, pra ir pra parte boa, né? Que é experimentar o bolo Luísa. Então, esse bolo, Paty, ele traz então a massa de um pandeló, né? Isso. Aí com o recheio de leite moça cozido, leite moça cozido, morangos e um creme de nata. Na outra camada é aquele creminho branco, que é receita especial de família, que já vem desde a época da minha tia, da minha avó. Então a gente traz essa, que tem os detalhes do segredo, que eu acho que é o amor mesmo que coloca, certeza, né? E mais um pouquinho de morango e mais um pouquinho de nata, creme de nata, e a cobertura de creme de natas com os morangos, com geleia de brilho. É um bolo super fácil de fazer. Simples, mas que deve estar uma delícia. Então, para vocês, o bolo Luísa. E agora a gente vai para a melhor parte, né? Aquela super mágica, e a gente vai para a mesa, porque agora é a hora de provar o bolo Luísa. Vamos lá? Eu quero, e você? Eu também. Bora lá. Vocês, o bolo Luísa. E agora a gente vai para a melhor parte, né? Aquela super mágica, e a gente vai para a mesa, porque agora é a hora de provar o bolo Luísa. Vamos lá? Eu quero, e você? Eu também. Bora lá. Acompanhe a Câmara Municipal de Ourinhos nas redes sociais e fique por dentro dos eventos, das ações e de tudo que acontece que faz a diferença na cidade. Curta, comente, compartilhe e participe. E agora chegou o momento tão esperado, né, de quem está nos assistindo também, e vamos experimentar o bolo Luísa. Vamos lá, Paty? Vamos lá. Ari, eu vou te falar uma coisa, hein? É difícil pra mim, porque esse é um dos meus bolos preferidos. Então sempre eu como ele. Quero ver a sua expressão. Você já comeu, né? Olha, eu peguei a primeira parte, que não tinha o leite condensado. O leite condensado cozido. É proibido falar de boca cheia, né? Mas é muito bom, gente. Conta pra mim, o que você achou assim dessa combinação, dessa experiência, né? Que é o que mais fica. O gostoso é que, assim, não é um bolo muito doce,
porque o morango, ele tá um pouquinho azedinho. O azedinho do morango, ele combina com... Contrasta, né, ali com aquele docinho do leite moça cozido. É como a moça que passou aqui agora há pouco disse, né? Lembra a infância, né? Identidade, a gente cria identidade, Sim. né? As memórias afetivas, né? E então, assim, mais do que uma história, né? Do que sabores, os bolos da Patrícia, eles também guardam lembranças, né, Paty? Lembranças. Então, cada fatia é uma história que a Paty conta para vocês da vida dela, da família dela. E hoje nós estreamos o Sabores e Histórias com o bolo Luísa. E realmente é de dar água na boca. Muito obrigada, viu, Paty? Eu que fico feliz, viu? Por ter nos recebido aqui, por ter compartilhado com a gente a história de todos os bolos e principalmente a receita do bolo Luísa. Eu fico feliz, eu agradeço, é uma honra para mim poder estar ao seu lado de tantos anos que a gente tem de convivência aqui em Ourinhos, né? Como eu contei, eu não sou de Ourinhos, mas me senti muito abraçada aqui em Ourinhos por pessoas como você que fazem a diferença. Obrigada, viu? E tenha certeza de que você cria identidade e história em Ourinhos com os seus bolos. Obrigada e parabéns pelo programa e que Deus abençoe muito você, a sua carreira e parabenizar também a TV Câmara, né, por essa iniciativa que é assim, também histórica na nossa cidade, que vai ficar registrada. Eu fiquei pensando hoje que roupa que eu colocaria, porque daqui há 10 anos vai ter esse registro. Então eu acho que esses programas eles servem para isso também, para registrar as memórias que hoje vai ser uma memória do futuro. Então o que a gente faz com o nosso hoje para que o amanhã a gente lembra com boas lembranças. Obrigada por me oportunizar de estar aqui nesse programa e colher essas memórias no futuro que serão lindas com você. Obrigada, eu que agradeço. De bom. Opa, um abraço pra gente finalizar. E pra gente terminar, eu quero agradecer. Fique com Deus. Eu vou deixar a mensagem que quando a gente entrou aqui eu já bati o olho e fiquei encantada. Misturar ingredientes é como abraçar quem a gente ama. Então sintam-se abraçados com o bolo Luísa. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Até.